1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 até o final do capítulo, porém a exposição será apenas no verso 18. Nem vamos ler toda a seção para compreender o contexto. 1 Pedro 3, leitura inicia a partir do verso de número 13 até o final do capítulo. Vamos acompanhar, meus irmãos, com toda a atenção, toda a reverência, todo o interesse, desejo de ouvir a voz de Deus, porque é assim que aprendemos da sua graça, do seu amor, o Senhor falando conosco. Vamos ouvir. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos ler novamente apenas o verso 18, primeira parte dele. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Que Ele abençoe a leitura da sua santa palavra e acrescente a sua bênção, o auxílio do seu Espírito. Vamos agora orar, suplicar ao Senhor sua direção, sua orientação para a exposição do Evangelho da Graça. Vamos ouvir, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor. É bem verdade que estamos sempre na Tua presença, pois não temos como fugir do Teu Espírito. Se subirmos aos céus, lá Tu estás. Se fizermos a nossa morada no mais profundo abismo também, lá estás também. Porém aqui, ó Deus, quando a Tua igreja se reúne, a Tua presença, ela é sentida de uma forma especial. O Senhor se manifesta graciosamente aqui, nos convocando para Te adorar, nos conclamando para nos
para comparecermos à tua presença e prestar o louvor que ao teu nome é devido, mas também para ouvir a tua voz, para ouvir a proclamação das boas novas, aquilo que o Senhor tem para comunicar de mais precioso ao coração de pecadores. Assim, ó Deus, abre a tua boca, fala conosco, pelo teu Espírito Santo que é vivo, que é poderoso para subjugar corações impenitentes, incrédulos e duros, para nos mover até a tua presença. Guia-nos, ó Deus. Abre a nossa mente para compreender o mistério do Evangelho da tua graça. Senhor, quero interceder também nessa ocasião por nossa irmã Dona Jane Carapiá. Vamos orar por ela, ó Deus. Porém, temos visto o seu sofrimento se agravar. Estamos preocupados, entristecidos e ansiosos. Mas, ó Deus, queremos colocar toda a nossa ansiedade e preocupação na tua presença. E rogar que o Senhor, para o qual não há impossível, que o Senhor intervenha com graça e abençoe Dona Jane no seu leito de aflição. Sustenta ela, concede-lhe a tua presença, se for da tua vontade, a cura. Mas também aos seus familiares, suas irmãs, suas filhas e irmãs, marido e todos mais. Sustenta, ó Deus, a tua serva. Fica conosco, ó Deus, assim nesse teu dia e fala através da tua palavra e do teu servo. Abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos visto que o tema principal, e isso eu tenho repetido várias vezes, da carta de 1 Pedro, é como devemos viver a vida da fé, a fé cristã, na sua totalidade, na sua integridade, no meio de um mundo que rejeita o Evangelho. Não só rejeita, mas é hostil contra aqueles que abraçam o Evangelho. E o apóstolo tem dado várias instruções preciosas para nós, temos visto, eu creio, os irmãos que estão acompanhando devem se lembrar a respeito disso. Instruções de como nos portar em situações as mais adversas, quando a nossa fé é questionada, quando a nossa fé, a nossa confissão de fé, a nossa doutrina e até mesmo o nosso modo de viver em piedade para Cristo é posto em xeque, é posto contra a parede por aqueles até que estão em autoridade sobre nós, os nossos senhores, os nossos chefes, os nossos governantes, ou os nossos vizinhos, ou até mesmo os nossos familiares. E tudo isso, Pedro tem dado instruções bem práticas, concretas, sobre como lidar com essas situações. E temos visto que uma das coisas que Pedro tem deixado claro é que o crente não foge do sofrimento de modo algum. A abordagem de Pedro não é de tentar amenizar a situação ou viver de uma maneira a não salientar as diferenças que existem entre nós e aqueles que rejeitam a Cristo de modo algum. Devemos abraçar o sofrimento pela fé. É parte do seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa, em parte, tomar a sua cruz, seguir após ele, negar a si mesmo e ser identificado com os sofrimentos de Cristo. E Pedro tem deixado isso claramente. Pedro aprendeu essa lição ele mesmo a duras penas. Quando no outro tempo, ainda na imaturidade da fé, Pedro não compreendeu que o sofrimento fazia parte da sua caminhada de fé, muito menos a respeito da vida do próprio Cristo, quando ele tentou desviar o Senhor Jesus do caminho da cruz.
Mas Pedro aprendeu a lição. E ele mesmo tomou sobre si o jugo de Cristo e agora, como apóstolo do Senhor, ensina a igreja que devemos sim andar em santidade, com confiança, testemunho coerente da nossa fé e aprender a lidar com o sofrimento e não se esquivar dele. E de modo, meus irmãos, que até esse ponto fica uma conclusão para nós. De fato, é um grande desafio seguir a Cristo. Seguir a Cristo, como temos falado, não é fácil. Não é uma caminhada suave, tranquila, cheia de alívios, cheio de paz. O próprio Senhor diz, em certo sentido, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Quando fala da divisão entre aqueles que abraçam a Cristo e aqueles que não abraçam a Cristo. É um grande desafio que está diante de nós. E Pedro, meus irmãos, como um pastor de almas, ele sabendo provavelmente do peso e da preocupação e até mesmo do certo receio e temor que poderia porventura vir nos corações dos crentes ao contemplar o desafio de viver para Cristo desta maneira, abraçando o sofrimento, é que ele agora, a partir dessa passagem, ele passa a nos apresentar um grande encorajamento para assim viver a vida do sofrimento cristão. Pedro passa então, como disse, a nos encorajar, a nos animar, a dar razões pelas quais devemos, sim, permanecer firmes, embora seja difícil e cheia de dores essa caminhada cristã. E isso ele faz, meus irmãos, nos versos 18 a 22 do 1 Pedro, capítulo 3. Essa passagem, meus irmãos, embora ela seja cheia de encorajamentos, ela em si é uma passagem cheia de desafios interpretativos. É uma passagem que tem muitos detalhes complicados, difíceis de entender, e contamos com a graça de Deus para que nos ajude a interpretar como a palavra ela de fato é em Cristo Jesus e possamos aprender assim os encorajamentos que essa passagem tem a nos oferecer. As questões mais difíceis estão especialmente nos versos 19, 20, 21, que temos esses desafios que esperamos em Deus vencê-los com confiança e fidelidade. Porém, antes de considerar esses aspectos mais complicados da passagem, e faremos isso na semana que vem, queremos primeiramente observar o que Pedro fala no verso 18, que é a introdução para toda essa sessão de encorajamento. Meus irmãos, a sessão é encorajamento. E o tema principal desse encorajamento é o sofrimento do próprio Cristo. É como o próprio Senhor Jesus passou por isso, passou pelas lutas difíceis e duras que ele passou, e Pedro, então, ele nos responde em toda essa sessão no que deu o sofrimento de Cristo. Qual foi o resultado, qual foi o fruto do sofrimento do Senhor Jesus Cristo? E isso, então, ele fala para nos encorajar, e veremos isso no momento oportuno. Porém, antes de considerar os frutos, ou o resultado no que deu o sofrimento do próprio Cristo, Pedro apresenta para nós algo preciosíssimo. Ele descreve para nós a natureza do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, 1 Pedro 3,18 é uma passagem preciosa em toda a palavra de Deus. Obviamente, toda a palavra de Deus é preciosa. Mas existem passagens, meus irmãos, que apresentam as verdades de Deus de forma muito clara, muito condensada, muitas verdades que devemos compreender e não passar rapidamente por esses versos, mas parar, contemplar, ponderar e entender aquilo que
o Senhor tem a nos dizer, e 1 Pedro 3,18 representa isso. Eu penso que 1 Pedro 3,18 é o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, de forma condensada em poucas palavras. Meus irmãos, o que identifica a igreja, talvez a principal marca que identifica uma igreja, diferenciando-a de uma falsa igreja, de uma igreja apóstata, que não é de fato igreja do Deus vivo, é aquilo que temos nessa passagem. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é a agência pela qual Deus proclama a sua multiforme graça, as suas boas novas para pecadores. E aqui está, meus irmãos, de forma muito resumida, porém profunda e densa, o que significa o evangelho da graça, sobretudo com foco no sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, queremos considerar 1 Pedro 3,18 sobre o seguinte tema: o sofrimento de Cristo, a natureza do sofrimento de Cristo. E queremos considerar 2 pontos. Em primeiro lugar, queremos considerar que Cristo sofreu como nós. Cristo sofreu como nós. E em segundo lugar, que Cristo sofreu por nós. Cristo sofreu como nós. Em segundo lugar, que Cristo sofreu por nós. Meus irmãos, a primeira coisa que vemos nessa passagem é a afirmação do apóstolo Pedro, ao descrever nos versos anteriores o nosso sofrimento em Cristo Jesus, o sofrimento que vem sobre nós por viver de modo zeloso pela fé. Ele apresenta a consolação, mostrando que também Cristo morreu, também Cristo sofreu, também Cristo padeceu. Meus irmãos, essa é a característica da vida do nosso Salvador. É a característica mais marcante do nosso Mestre, do Senhor Jesus Cristo. É o seu sofrimento. Aqui expresso pelo apóstolo Pedro em termos da sua morte. A vida inteira do Senhor Jesus, como tivemos já a oportunidade recentemente de pregar sobre isso aqui na igreja, foi marcada por isso. Sofrimento, humilhação incomparável. Ora, certamente, a vida do Senhor Jesus Cristo teve bons momentos também. Certamente ele teve momentos de alívio, momentos de consolo, momentos de alegria e felicidade quando esteve aqui na terra, certamente. Eu penso em algumas ocasiões. Eu penso no seu batismo, por exemplo, quando ele veio às águas, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e dos altos céus soou uma voz do seu Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Como o Senhor Jesus, embora tenha uma vida tão marcada pelo sofrimento, naquele momento deve ter sentido profunda alegria e felicidade. Eu penso, quando ele curou doentes, quando ele viu talvez a alegria no rosto daqueles que eram aflitos por anos debaixo do jugo de Satanás, ou de aflições e enfermidades as mais terríveis, ele vê no rosto o alívio, a alegria. Homens que eram aleijados, saindo saltitando por aí, dançando. Certamente o Senhor Jesus, ele se alegrou e foi tomado de felicidade ao ver isso. Quando ele perdoou pecadores dos seus pecados, a mulher, talvez, por exemplo, que foi tomada em flagrante adultério, estava para ser apedrejada pelos homens, e aquela mulher é protegida por Cristo, é perdoada por Cristo, enviada por Cristo para seguir em paz. Que alegria, certamente, no coração de Cristo, em ver pecadores perdoados pelos seus pecados, dos seus pecados. Eu penso quando as criancinhas vieram até Cristo.
Quando vieram até eles, os discípulos tentaram barrar as crianças do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E as crianças, elas são naturalmente alegres, felizes, sorridentes em geral, e elas vêm e abraçam Cristo, talvez com risos, sorrindo, e podemos imaginar e pensar em Cristo alegre, feliz naquele momento, com as multidões cantando Hosana, que vem em nome do Senhor na sua entrada em Jerusalém, chamada entrada triunfal. Porém, meus irmãos, esses foram momentos pontuais. Alegrias que o Senhor deu para consolar o coração do seu filho, pois a sua vida não era marcada por isso. A marca da vida do Senhor Jesus Cristo, a despeito desses momentos de alegria e tranquilidade, é o sofrimento e a humilhação. E isso durante toda a sua vida. A Bíblia diz em Isaías 53, passagem clássica, no verso 3, que ele era, de todos os homens, o mais desprezado, o mais rejeitado entre todos que sofrem. Ele é o que sofre mais. O mais desprezado. O que ninguém gostaria de estar perto. Foi crucificado, o mundo o crucificou. O texto de Isaías diz que ele é homem de dores. Essa é a sua descrição. Que sabe o que é padecer. Ele conhece o sofrimento. Ele sabe o que é, por experiência. Ele está familiarizado com o padecer, com o sofrer. Os irmãos, não é isso a vida do Senhor Jesus Cristo? Como vimos, do seu nascimento até a sua crucificação e sepultamento, a vida dele marcada por sofrimento, ele experimentou, ele conhece o sofrer. Nasceu numa manjedoura. Desprezado, aqui não há lugar para você, durma lá, vai nascer no meio dos animais, foi dito aos seus pais. Nasceu com preço posto sobre a sua cabeça, para que ele fosse morto por Herodes. Viveu uma vida humilhante no Egito, voltou rejeitado pela sua família, pelos seus discípulos muitas vezes, para Jerusalém. Seu povo, que deveria guardá-lo, ele foi rejeitado e desprezado. Meus irmãos, o ápice do sofrimento do Senhor Jesus Cristo é o que Pedro nos diz. Pois também Cristo morreu. A morte, de fato, representa todo o seu sofrimento, mas tem uma significação especial. A morte de Cristo é o ápice do seu sofrimento. Considere, meus irmãos, quem morreu foi o autor e mantenedor da vida, que agora estava dependurado na cruz. Morreu uma morte dolorosa fisicamente, morreu uma morte humilhante socialmente e morreu uma morte agonizante espiritualmente. Aquele que de fato é merecedor de todas as coisas, agora dependurado na cruz, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu na mão dos homens, sofreu nas mãos do próprio Deus, o seu Pai. Sofreu a ira de Deus. De fato, ele sofreu e ele morreu. A morte na cruz. E o que Pedro nos diz, meus irmãos, é que a morte de Cristo, ela tem uma identificação conosco. Pois embora, e é isso que é precioso nesse texto, pois embora a morte de Cristo, veremos mais adiante, ela tem um aspecto único, ela é incomparável, ela é inigualável em vários aspectos, e um deles é, no grau do seu sofrimento, ele identifica conosco. Pois ao descrever o nosso sofrimento, Pedro diz, também Cristo morreu. Pois também, essa é a expressão preciosa desse texto, também Cristo sofreu. Sofreu junto com vocês. Sofre junto conosco.
Isso é um consolo, não é? É um consolo saber que ele sofre juntamente conosco. Juntamente conosco. Passamos por sofrimentos e que dificuldade é sofrer. Que luta é passar por desprezos, quando seus familiares questionam a sua fé e não compreendem. Porque você tem seguido este caminho da fé em Jesus Cristo. Ele despreza, ele questiona. Que difícil é. Cristo também morreu. Ele sabe o que é isso. E, meus irmãos, pelo menos duas aplicações consoladoras para nós dessa afirmação que também Cristo morreu. A primeira é que Cristo está conosco no meio do sofrimento. Cristo está conosco, Ele está do nosso lado, por assim dizer, no meio do sofrimento. A instrução clara, como já falamos do apóstolo Pedro, é que devemos sofrer sim. Sofrimento é parte integral e eu diria necessária da caminhada da fé. É o caminho para a glória e para a exaltação, veremos isso no próximo sermão, mas faz parte da caminhada. De modo nenhum, Cristo nos exime disso. É o custo de seguir a Cristo. Quando o Evangelho é proclamado, o Evangelho não é proclamado com pare de sofrer, como já falamos, mas inicie uma caminhada de sofrimento. Porém, alguém poderia então questionar, sim, Cristo me convida para sofrer, e Ele? E Ele? Tem colocado um peso sobre meus ombros, Ele carregou também? Nós pensamos em uma ilustração para compreender isso. Em situações, talvez na sociedade. Pense no mercado de trabalho. Algumas empresas que exploram indevidamente aqueles que trabalham para elas. Em geral, e aqui eu não quero fomentar lutas de classes, mas em geral o que vemos é aqueles que estão lá embaixo, no topo da pirâmide da empresa, são aqueles que sofrem bastante. São aqueles que não têm condições de trabalho, por vezes, adequadas. São aqueles que são chamados a sofrer, dar o sangue pela empresa. Mas aqueles que estão lá em cima são aqueles que estão deitados em berço esplêndido. São aqueles que estão vivendo na tranquilidade e não chegam junto, e não passam pelas aflições, não passam pelas lutas, não sacrificam pela causa. Mas não é assim com o Senhor Jesus Cristo. Cristo também sofreu. Ele não coloca sobre nós um peso maior do que Ele mesmo carregou. Ele de fato tem uma cruz para nós, mas Ele carregou a cruz. A cruz maior. A cruz redentora. Isso nos encoraja, meus irmãos, em saber que nosso líder e nosso mestre, ele vai adiante de nós. Não estamos na batalha, perdidos, olhando de um lado para o outro, pensando como vamos passar por esse sofrimento. Cristo está conosco. Ele sofreu, Ele morreu. Ele sabe o caminho, Ele abriu o caminho. E apontou, esse é o caminho que agora devem andar, pois eu já trilhei, e já passei, e já venci. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é encorajador saber que Cristo também morreu? Ele também passa por sofrimentos, pelos mesmos interesses nossos, que é a glória de Deus. Ele também sofreu para glorificar a Deus, e nós sofremos para glorificar a Deus. Ele não coloca um peso maior sobre nós do que Ele mesmo carregou sobre os seus próprios ombros. E a segunda aplicação dessa verdade, meus irmãos, dessa mesma verdade, é que Cristo também sofrendo, Ele não apenas está conosco, e aqui é que vem a maior consolação. Significa que Cristo também tem compaixão da nossa aflição. Pois Ele também morreu.
Meus irmãos, um dos piores agravantes em qualquer aflição é a solidão. Sofrer é difícil. Sofrer sozinho é 10 vezes mais. Sofrer pensando e imaginando que ninguém entende, que ninguém compreende o que eu estou passando, que ninguém sabe que luta é aquela, é difícil. Passar pela fornalha isolado é passar por uma aflição desprovido do conforto humano, da compaixão de outros que sabem o que é padecer e podem consolar também. Interessante que o apóstolo Pedro, ele mesmo, tem essa verdade em mente, quando ele fala sobre isso mais explicitamente no capítulo 5, olhe comigo essa carta. No capítulo 5, no verso 8, quando ele diz ainda sobre o tema do sofrimento, sede sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E aí ele consola. De que maneira? Veja, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso é um dos consolos que Pedro apresenta. Compreenda que vocês não estão sozinhos. E o consolo de Pedro, em 1 Pedro 5, é que existem outros irmãos e irmãs em outros lugares do mundo, em outras situações. A irmandade, a igreja universal, que é a igreja de Deus espalhada pela face da terra, tem passado por sofrimentos iguais aos seus. Vocês não estão sós. Isso traz um consolo para nós. Pois sofrer sozinho é difícil. Eu vi um exemplo disso muito claro, muito vívido, essa semana no grupo da igreja. O grupo da igreja tem um WhatsApp. E essa semana, uma das crianças da nossa igreja, eu acredito que foi Rutinha, filha de Trícia e João. Ela estava doente, teve que tomar uma... Rutinha não, Raquel ou Rebeca. Teve que tomar uma injeção de bezetacil. E ouve-se falar que a injeção de bezetacil ela é muito difícil, é muito dura, dói muito. Eu nunca tomei. Eu vi a foto dela chorando e falei, coitada, teve que tomar uma injeção de bezetacil. Mas aqueles da igreja que já tomaram muita injeção de bezetacil, Carol Pereira, Tamara, foram os primeiros a se manifestarem de muito. Passei muitos anos da minha vida tomando essa injeção. O fato delas terem passado por isso move elas a não se calar diante da aflição do outro semelhante a dela. Eles têm que manifestar, pois a compaixão brota pela experiência do sofrimento. E, portanto, mesmo não participando tanto, alguém, quando ver isso, tem que se manifestar. As irmãs se manifestaram. Como dói, como é difícil, eu sei. E aqui, meus irmãos, está o consolo dos consolos. Jesus Cristo sabe. E ele sabe, por ele saber, ele é movido à compaixão. Quando ele nos vê na aflição, quando ele nos vê na fornalha, ele sofre como nós. E ele vem ao nosso socorro. Ele é o primeiro a se manifestar. Ele sabe o que é a dor de sofrer na busca da glória de Deus. É isso que Pedro diz ao nos consolar. Também Cristo morreu. E ele tem compaixão. O autor aos Hebreus, ele deixa essa verdade com esta específica aplicação explícita em Hebreus 4, no verso 15. Hebreus 4, no verso 15, fala da compaixão de Cristo, quando diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi provado em todos os sentidos. Ele foi testado, ele passou pela fornalha,
passou pelo fogo e agora ele se compadece. Mas não só se compadece, ele socorre. Olha Hebreus 2. Hebreus 2, verso 17. Nós lemos a respeito de Cristo, dizendo o seguinte: por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, falando de Cristo, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. E agora no verso 18. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que consolo, meus irmãos. Que consolo em saber que aquele que tem compaixão é o Cristo, Senhor da glória. As irmãs, movidas de compaixão pelas crianças que tomaram a injeção de bezetacil, elas podem chegar junto, dar uma palavra amiga, e isso é consolo, isso fortalece, mas somos limitados no que podemos fazer, pois somos fracos, somos humanos também. Mas aquele que conhece o sofrimento e é misericordioso, não é meramente a irmandade, mas é o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. O Cristo sofreu, Cristo Messias. E ele é poderoso para socorrer aqueles que sofreram como ele sofreu. Pois também Cristo morreu. Cristo sofreu como nós. Isso não é um consolo. Isso não consola o nosso coração. Pensar que não existe nada que você possa passar que Cristo não tenha conhecimento, com exceção do pecado pessoal. Não existe desprezo, dificuldade, rejeição, pobreza, aflição de qualquer natureza que o seu Senhor, que é poderoso, não conheça. Ele conhece a sua aflição. Ele conhece a nossa aflição. Cristo também morreu. Porém, meus irmãos, em segundo lugar, o apóstolo apresenta também a verdade, não apenas de que Cristo sofreu por nós, ou melhor, Cristo sofreu como nós, mas ele apresenta a verdade, em segundo lugar, de que Cristo sofreu por nós. De fato, como crentes, nós sofremos por ele. Sofremos por causa do nome do Senhor Jesus. E poderíamos pensar que Cristo, ao sofrer, ele sofre também por ele mesmo. A causa é semelhante. E em certo sentido é verdade. Mas o que Pedro nos apresenta, a verdade gloriosa que Pedro nos apresenta, é que à medida que nós sofremos por Cristo, Cristo sofre por nós. O foco do nosso sofrimento é Ele. O foco do sofrimento dele é a igreja do Deus vivo. Somos nós. E é isso que ele diz no verso 18, na passagem que se segue. Pois diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Meus irmãos, essa passagem, ela é especial. Ela é muito especial. Pois ao mesmo tempo que Pedro identifica o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, ele também distingue o sofrimento de Cristo. Existem aspectos semelhantes do nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, mas existem aspectos que são únicos, especiais do sofrimento de Cristo, que o nosso sofrimento não tem relação. Características peculiares do sofrimento de Cristo que Pedro expressa para nós. E essa passagem é ouro. Se você tem costume de grifar sua Bíblia,
não tem dificuldade com isso, grife esse verso. Coloque no fundo da sua Bíblia passagens que posso usar para explicar o Evangelho. 1 Pedro 3,18, não é apenas João 3,16, mas existem outras passagens que falam com clareza do Evangelho, que você pode usar para explicar o beabá do Evangelho. O que o Evangelho significa, qual é o sentido da morte de Cristo. Cristo morreu para quê? Ora, o apóstolo Pedro acabou de dizer, os irmãos devem se lembrar, que estiveram aqui domingo passado à noite, que Pedro nos disse que uma das formas de enfrentar o sofrimento é estarmos preparados para dar razão da nossa esperança para aqueles que questionarem, para aqueles que pedirem razão. Saber explicar, saber falar, e eu penso que é por isso que Pedro aqui ele explica. Ele diz, eu vou lhe mostrar como dar razão da esperança que há em você. Quais são os elementos básicos da esperança que há em você? Qual é a esperança que há em nós, meus irmãos? Não é o evangelho da graça. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que diz que o Senhor salva pecadores. Aqui está o evangelho explicado para nós. E, meus irmãos, isso é tão fundamental. Pois embora o cristianismo talvez seja, e aqui eu uso o termo no sentido mais amplo possível, o cristianismo talvez seja a maior religião do mundo. Eu não sei se é, mas eu imagino que seja. Poucos, dentro do cristianismo, sabem explicar o sentido do aspecto mais central do cristianismo, que é a cruz do Calvário. Quantos no cristianismo que temos hoje, que se distorceu tanto, que se distanciou tanto da mensagem simples, clara, direta, que temos na Bíblia, da cruz do Calvário, não sabem dizer e dar razão da esperança. Existe tanta ignorância com respeito ao significado e propósitos da cruz de Cristo. Qual é o seu sentido? Qual é o foco? O que é que ele obtém? E essa passagem descreve para nós em vários elementos. E por isso não poderíamos passar de forma apressada por essa passagem. Precisávamos nos focar nela em uma só mensagem. Primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, e aqui não vamos observar na ordem exata que temos o texto, mas o primeiro elemento que queremos salientar é que também Cristo morreu pelos pecados. Cristo morreu pelos pecados. O que Pedro está nos ensinando é que a morte de Cristo, em primeiro lugar, ela é expiatória. Aqui são termos que devemos compreender e aprender. São termos bíblicos. Termos que a palavra de Deus usa para descrever o sentido da palavra de Deus, o sentido da morte do Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo, ela é expiatória. Ele morreu pelos pecados. Meus irmãos, a morte de Cristo expiatória significa, ou expiar, significa reparar uma falta cometida. Purificar de um crime, ou de um delito, ou de uma violação contra uma lei, em especial aqui, contra a lei de Deus. E de fato, meus irmãos, esse é o problema universal. O problema que de fato atinge todas as pessoas. Se existe uma coisa em comum entre todos os seres humanos, existem várias, mas existe uma coisa em comum entre todos nessa condição, é que todos estamos debaixo do pecado. Todos somos violadores da lei de Deus, de uma forma muito clara. Pelo menos duas maneiras. Em Adão, nós somos violadores da lei de Deus. O nosso representante pactual, aquele que representou a nossa raça, a humanidade, os seres humanos, o primeiro Adão, ele pecou e nele nós pecamos. O pecado original está em nós, é imputado a nós. A Bíblia diz que pelo pecado
de um homem entrou a morte no mundo. Mas também os nossos próprios pecados, não é? A palavra diz que o homem, ele nasce e já se desvia contando mentiras. 1 Reis 8:46 diz que não há homem que não peque. Salmo 14:3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você também pecou. Você também é pecador. Não há dúvida sobre isso. A dúvida que existe no nosso coração é que nós não nos reconhecemos pecadores. E aqui está o grande obstáculo para o Evangelho. Da nossa parte. É reconhecer que de fato somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Meus irmãos, a verdade é que o homem não compreende a malignidade do pecado. Isso é verdade até mesmo aqueles que são salvos, até mesmo aqueles que nasceram de novo e foram perdoados pelo Senhor e compreendem as coisas espirituais. A verdade é que nenhum de nós tem uma noção real da dimensão da malignidade do pecado. E até aqueles que se arrependem do pecado, se arrependem sem compreender a dimensão da ofensa que cometeram, ou que cometem, ou que nós cometemos contra Deus. A palavra de Deus diz que em Jó 15:16 que o homem é corrupto e ele bebe a iniquidade como água. Ele bebe a iniquidade como sendo coisa corriqueira. Pecado, meus irmãos, faz tão parte da nosso ser, tão parte da nossa vida, que se nos arrependemos dele, é um arrependimento em geral superficial e raso. Pecamos todos os dias. Porém, todos os dias estamos nos enfiando no pecado. Não compreendemos o quão o pecado é excessivamente pecaminoso, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. O pecado é excessivamente maligno e mau. E o pior é que não podemos nada fazer contra o pecado. É o nosso maior problema. É o seu maior problema. Você pensa que o seu maior problema é financeiro? É de relacionamento? É social? É de saúde? O seu maior problema é o seu pecado. Que você comete na incredulidade, na rebeldia. Que Deus vê com toda clareza das suas intenções, do seu coração, o pecado antes dele nascer, quando ele começa a brotar no seu coração, já ofendeu a Deus e Deus vê, esse é o seu maior problema. E o seu maior problema, você não pode fazer nada por você mesmo para tratá-lo. A Bíblia diz em Números 33:23 que o vosso pecado vos há de achar. O seu pecado lhe encontrará e com ele as suas consequências. Porém, meus irmãos, o Deus gracioso que morreu por nós, ele é a expiação pelo nosso pecado. Ele é a paga pelo nosso pecado. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Tamanha a sua ofensa. E o Senhor, que é justo juiz, ele não pode considerar deixar o pecado para lá. Alguns pensam que perdão de pecados é dessa maneira. Que Deus é bonzinho. Ele é tolerante, flexível. Ele é maleável. Ele não leva tudo em ponta de faca. E aí ele perdoa.
Ele deixa para lá. Meus irmãos, Deus é justo juiz. E Ele não deixa nada para lá. Nenhum pensamento seu impuro é deixado para lá. Nada. Todos os seus pecados estão registrados por Deus. E todos eles merecem a morte da parte de Deus. Porém, Deus é gracioso, meus irmãos. E Ele proveu Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, Deus fala, eu então vou morrer para pagar por esse pecado. Eu vou pagar o crime que vocês cometeram. Deus diz. Ele morreu pelos pecados. A Bíblia de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Em Levíticos 17:11, onde temos o conceito de expiação, que é o conceito de remir a falta cometida ou reparar a falta cometida, nós lemos isso claramente. Levíticos 17:11 diz que é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E Cristo derramou o seu sangue. Ele morreu com esse propósito, pelo pecado. Pelo pecado, para duas coisas, podemos dizer, para perdoar o pecado em primeiro lugar. Para que o pecado fosse perdoado. Isso, meus irmãos, deve nos levar a ter uma certa solenidade, uma profunda solenidade pelo termo perdão de pecados. O que está por detrás dessa expressão perdão de pecados é a morte de Deus. É aquele que é Deus ter se pendurado na cruz e ter sido abandonado e morrido para perdoar pecados. Ah, Senhor, me perdoe dos meus pecados. Cristo pagou o alto preço. E teve que ser Ele, pois nenhum outro poderia pagar. Mas como fruto disso, não apenas os pecados são perdoados, mas também os pecados são purificados. Ao expiar pelos pecados, ao Cristo morrer pelos pecados, Ele perdoa, mas também Ele tem um propósito de purificar. Isto é, remover o pecado das nossas vidas. Nos trazer da posição de pecadores contumazes para santos em Cristo Jesus. Para aqueles que bebem iniquidade como água. Para aqueles que agora têm prazer na lei de Deus. Daqueles que eram escravos do pecado, para aqueles que agora são escravos da justiça. Tito 2,14 diz que Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você que abraça a cruz do Calvário, diz crer nos sofrimentos de Cristo, os seus pecados foram perdoados? Os seus pecados têm sido purificados por Deus? Pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelos benefícios que fluem da cruz do Calvário? Essa é uma evidência para saber se de fato Cristo está em nós. Se de fato a nossa profissão de abraçar a cruz é real ou não. Se os nossos pecados estão nas mãos dele. Daquele que também morreu. A morte de Cristo, ela é expiatória. Ela paga e redime dos pecados. Mas ela também é suficiente e eficaz, veja. Pois ele diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Cristo morreu uma única vez. E aqui Pedro está falando, meus irmãos, da suficiência e da eficácia da morte de Cristo. Meus irmãos, o que Cristo fez na cruz, ele fez completamente. Foi uma obra suficiente e cabal. Ele não precisou fazer duas vezes. Ele não precisou tentar de novo completar
a sua obra mais tarde. O seu sacrifício, o sacrifício de si mesmo, ele ter se entregado na cruz pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados, foi um sacrifício aceito e completo. Cristo, quando estava dependurado na cruz, e chega o momento final, as suas últimas palavras foram: está consumado. A obra que me destes para fazer, ó Pai, em outras palavras, para expiar os pecados desse povo que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Esta tarefa está consumada. Meus irmãos, que encorajamento. Saber que os nossos pecados estão nas mãos daquele que já lidou com todos eles. Todos os nossos pecados, de uma vez por todas, foram perdoados, estão sendo purificados e sabemos que certamente serão purificados porque ele consumou a sua obra. E Cristo não faz nada mal feito. Ele não faz nada duas vezes. Interessante observar que a palavra de Deus nos diz, em Hebreus 9, que no Antigo Testamento, aquilo que representava a expiação era o sacrifício do animal. Pelo sacerdote, que uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, trazia o sacrifício pelos pecados do povo. Existiam muitos outros sacrifícios em Israel, sacrifícios diários, mas em especial esse, uma vez por ano, o sacrifício no dia da expiação. E a palavra de Deus nos apresenta, e isso que é interessante observar, que Deus colocou um defeito nessa cerimônia que ocorria no Antigo Testamento, para que, embora houvesse um certo consolo dos adoradores do Antigo Testamento ao oferecer um animal para ser sacrificado, eles compreendessem que aquilo não era o que haveria de expiar. E o defeito que existia é que eles tinham que sacrificar todo ano. Veja que é isso que o autor aos Hebreus fala. Hebreus 9, 26. Hebreus 9, deixa eu abrir aqui, amém? Hebreus 9. Os ritos e ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. E a imperfeição se dá no fato de se repetir todas as vezes, várias vezes. A partir do verso 26 nós lemos: ora, neste caso, falando do sacrifício, do sacerdote em comparação com o sacrifício de Cristo, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Arão e os seus filhos, todo ano, entravam. E diz o texto, o autor aos Hebreus, mas numa passagem, nos versos anteriores, ainda nesse capítulo, que anualmente, a oferecer o sacrifício, havia também recordação de pecados. Os pecados ainda não tinham sido aniquilados, pois era preciso lembrar deles novamente, quando o sacrifício era feito. Porém, a expiação de Cristo Jesus, meus irmãos, que ele fornece para nós, é uma única oferta. E por essa única oferta, Hebreus 10:14 diz que ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Para sempre. Que encorajamento para nós. Talvez o nosso maior sofrimento na caminhada pela fé é o próprio pecado, não é? De fato, sofremos na mão de Satanás, ele vai falar mais sobre isso, Pedro, adiante. Sofremos na mão daqueles que rejeitam a Cristo.
Mas talvez o nosso maior sofrimento seja o nosso próprio pecado pessoal. Eu sei, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você sabe o que é isso. Você certamente sabe que o que causa maior tristeza nessa vida, a sua maior dificuldade, o seu maior sofrimento é lutar contra os seus pecados diariamente. E talvez pensar quem irá vencer. Eu ou o pecado? Será que eu vou sucumbir? Será que em determinado momento o pecado vai me engolir? O que Pedro nos diz é que Cristo também morreu uma única vez pelos pecados. E ao morrer uma única vez, ele aniquilou os pecados e nos aperfeiçoa para sempre. Isso não é um encorajamento, meus irmãos. Eu penso na igreja de Roma, que com a sua doutrina herética da missa, abomina o sacrifício único de Cristo. Talvez você não saiba, mas a missa católica romana, ela é um sacrifício de Cristo que está acontecendo ali. De novo. A hóstia e o cálice não representam, segundo a doutrina católica romana, é o corpo, é o sangue de Cristo. E ali o sacrifício de Cristo está ocorrendo novamente. Por isso as pessoas precisam desesperadamente comungar, para que os seus pecados sejam perdoados. Eles precisam, como Israel no Antigo Testamento, fazer recordação de pecados. E assim desprezam a Jesus Cristo. A sua obra cabal e suficiente, que ele morreu uma única vez pelos pecados do povo. Mas ele diz mais. A morte de Cristo, ela é expiatória, a morte de Cristo, ela é eficaz e suficiente. Mas ele diz também, meus irmãos, que a morte de Cristo, ela é meritória e vicária. Meritória e vicária. Veja o que ele diz. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos. O justo morreu no lugar dos injustos. E, meus irmãos, e aqui nós temos essas duas verdades. A primeira verdade delas é que a morte de Cristo, ela é meritória. Porque é o justo que morreu. Se de fato, meus irmãos, nós sofremos por conta dos nossos pecados, Cristo não sofreu por conta dos seus próprios pecados, pois nele não havia pecado. Ele sofre pelos nossos pecados. E é o justo que sofre, é aquele do qual se diz que dolo algum se achou em sua boca. Aquele que jamais teve um único pensamento impuro, aquele que jamais teve preguiça de adorar a Deus, aquele que jamais foi inconstante nos seus caminhos, aquele que jamais teve pensamentos lascivos, aquele que viveu inteiramente para fazer o bem e buscar a glória de Deus positivamente. A justiça de Deus se manifestou, Jesus Cristo, o justo. E portanto ele tem mérito para morrer. Nós lemos no Antigo Testamento a respeito do sofrimento de Cristo tipificado na lei cerimonial, que o cordeiro que poderia servir como sacrifício era o cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, de 1 ano. Outro não serve. O manco não poderia ser apresentado. Como um pecador pode morrer por outro? Se você tem que lidar com os seus próprios pecados. Se você tem que pagar os seus próprios. Que valor tem o seu sangue impuro? Que valor tem as suas obras impuras? Muitos argumentam assim. Eu irei para o céu, porque as minhas obras são boas. Eu sou uma boa pessoa. Eu tenho boas obras, eu faço bem. E talvez você faça o bem. Não está aqui questionando isso. Mas o bem que você faz é contaminado pelo seu pecado.
E Deus há de julgar você não pelo mal que você fez, não pelo bem que você fez, mas pelo mal. Se um assassino, ladrão, estuprador, pedófilo, pense no crime, comparecer na presença de um juiz, no dia do seu julgamento, e falar: alivia minha pena, ou me perdoe, porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho feito coisas boas também. O dirá: as coisas boas não estão em julgamento nesse dia, e sim as coisas más. Eu estou aqui para julgar isso. E Deus há de julgar os nossos pecados. Porém, Cristo, Ele é o justo. Aquele que se entregou por nós, meus irmãos, isso deve nos encorajar, nos animar. Ele pode verdadeiramente dizer: quem me acusa de pecado? É o Filho de Deus, cuja comida e bebida era fazer a vontade do seu Pai, que viveu em constante e total consagração à lei de Deus, ao Senhor e à santidade. Foi o justo que morreu. Porém, meus irmãos, o mais surpreendente é que o justo morreu por os injustos. E a morte de Cristo é vicária. Vicária quer dizer no lugar de. É substitutivo. E é solene pensar nisso. Não existe nada que cause mais horror do que a cruz de Cristo. Pensar toda a cena, tudo o que aconteceu, materialmente, fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, e pensar que aquela cruz lá é a minha cruz. Quando você ler os relatos da crucificação, pense: é a minha cruz que eu estou lendo aqui. Era o meu nome que deveria estar aqui nesse relato. Era o meu rosto que deveria ser esbofeteado e cuspido. Era eu que deveria ser preterido no lugar de um assassino. Era eu que deveria ser maltratado e submetido a um julgamento injusto. Era eu que deveria sorver até a última gota do cálice da ira de Deus. Mas o justo tomou o seu lugar. Você se animaria? Você que é justo, a tomar o lugar de um injusto? A sofrer por um criminoso? A ser preso no lugar de um ladrão, sendo você inocente? Você teria essa disposição? Me mande no meu lugar. E o que é que você tem a ver com essa pessoa? E se a pessoa pelo qual você deseja trocar o lugar fosse o seu inimigo? Foi aquele que se rebelou contra você, que pecou não contra outro, mas pecou contra você. Você se animaria a morrer por ela? A palavra de Deus diz isso. Que Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos 5:8. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por uma causa justa. O justo não morreu por uma causa justa. Pura. O justo morreu por injustos. Isso é uma evidência da graça. Isso é graça. Favor imerecido da parte de Deus. Isso é a prova do amor de Deus. Ele morreu você sendo ainda pecador. Como eu sei que Deus nos ama, de forma concreta, Ele provou, enviando o seu próprio Filho para morrer, sendo nós ainda pecadores. Tomar o seu lugar. A morte vicária de Cristo. Quantos não compreendem isso? Pensa que a morte de Cristo é a morte de um mártir. Alguém que morreu pela causa da paz. Alguém que morreu por fazer o bem. E aqui é uma propaganda contra a maldade. Ele morreu por fazer o bem, claro. Não nesse sentido.
Não no sentido vago, humanista, pacifista. Ele morreu para pagar uma pena. É uma questão legal, jurídica. Para pagar a pena que você não podia pagar. Tomar o seu lugar. E por isso nós não cremos na universalidade da salvação. Porque a Bíblia diz que alguns vão para o inferno. E se alguns vão para o inferno, significa que Cristo não morreu por eles. Pois se Cristo tivesse morrido por eles, eles não iriam para o inferno. Pois Cristo não deu o seu sangue em vão. Aqueles pelos quais ele morreu tiveram a sua pena paga. Ele aniquilou os pecados. Cristo não morreu por todos, nem por pecadores vagos. Ele não morreu no sentido geral, ele morreu por pessoas específicas que ele amou e quis tomar o lugar delas, do seu pecado. Se você é crente em Cristo Jesus em verdade, ele quis o seu lugar, o seu nome. Um dos textos mais preciosos para mim da palavra de Deus, e aqui com a licença que o apóstolo Paulo me dá, eu me aproprio desse texto para mim, é Gálatas 2:20. Eu encorajo você, crente no Senhor Jesus Cristo, a se apropriar desse texto. Colocar o seu nome. Gálatas 2:20, o apóstolo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, diz o apóstolo Paulo. Você tem essa certeza de fé? Que Deus lhe amou e se entregou por você? Que a sua morte é vicária em relação a você? Que ele tomou o seu lugar? O apóstolo Paulo diz: essa é a minha vida. Eu vivo diante desta realidade. Esse é o meu combustível para viver. É a realidade do Evangelho aplicada à minha condição. O Evangelho diz que Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, e ele crer nisso. E aí ele pode dizer agora: eu creio que Cristo me amou, morreu por mim, e agora eu vivo para ele. Você crê nisso? Porém, meus irmãos, aqui está por último, o grande propósito da morte de Cristo. A morte de Cristo é expiatória para reparar os pecados ou as falhas cometidas por nós. A morte de Cristo é suficiente. Ele morreu uma única vez pelos pecados. A morte de Cristo é meritória, pois é o justo que morreu. A morte de Cristo é vicária, pois foi o justo que morreu no lugar dos injustos. Porém, a morte de Cristo, ela tem o seu propósito último e final, além da glória de Deus, de redimir pecadores. É isso que ele diz. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Aqui está, meus irmãos, o grande propósito da morte de Cristo. O grande propósito da morte de Cristo, meus irmãos, o grande propósito não é meramente perdoar os seus pecados. Alguns seguem a igreja, ou seguem a Cristo, entre aspas, a religião e a fé, porque querem uma vida melhor. Aqui. Até algumas motivações boas. Querem um norte para viver? Querem uma vida centrada? Viver como louco? Não, eu quero uma vida conservadora. Eu aprecio os valores conservadores, a ética moral judaica cristã, e por isso eu sigo a Cristo. Vai me dar um norte, uma direção, uma estabilidade na vida, criar os meus filhos com uma certa moral. São benefícios, sim, mas esse não é o benefício último do Evangelho. Essa não é a razão por que devemos estar aqui hoje. A razão pela qual Jesus Cristo morreu é para conduzir-nos a Deus. A morte de Cristo é então redentiva. É esse o sentido da palavra redenção.
A Bíblia toda, meus irmãos, é chamada por alguns como a história da redenção. Toda a Bíblia, tudo que você lê na Bíblia está ligado de uma maneira ou de outra ao propósito de Deus de redenção, de redimir, de remir um povo. E o que é redenção? Redenção é resgatar com preço. Se expiação é pagar pelo pecado, redenção é trazer de volta aquele que está cativo e aprisionado, tendo pago um preço por isso. Escravos são redimidos ou remidos da sua condição de escravo quando alguém paga o preço por ele e o resgata da sua condição para dá-lo a liberdade. Cristo nos resgata do pecado de Satanás para nos trazer de volta até Ele mesmo. Nos conduzir a Deus, para termos um relacionamento com Deus. Esse é o propósito final. E, meus irmãos, esse é o grande problema do pecado. O grande problema do pecado não são as consequências terrenas do pecado. O grande problema do pecado é que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A palavra diz em Isaías 59, verso 2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. O pecado faz separação entre nós e Deus dos dois lados. O pecado aliena o homem a Deus. O homem vivendo no pecado, escravo do pecado, ele não tem interesse em Deus. O seu coração está tomado pelo pecado. E Deus, se ele chama de Deus, é o seu amuleto, é o seu ídolo. Mas o verdadeiro Deus ele aborrece, pois o verdadeiro Deus diz, deixe o pecado, mas ele é escravo do pecado, não quer deixar o pecado. Mas o pecado faz separação do lado de Deus também. Pois Deus odeia o pecado. Você já ouviu falar aquela máxima? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? É mentira. Deus odeia o pecador. A Bíblia diz que ele se ira todos os dias. Que ele sente indignação contra os rebeldes que rejeitam a sua palavra, rejeitam a sua oferta de amor. Salmo 7, ele diz que já preparou instrumentos de morte, os seus dardos inflamados, o seu arco, ele já tem entesado, ponto apontado para o coração do homem, e se ele não se arrepender ao seu tempo, ele haverá de trazer a morte. Deus odeia pecador. Mas aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, e alguns ele amou eletivamente, por esses somente, ele proveu a expiação de pecado, para que o pecado saísse da frente, para que o pecado não fosse mais uma barreira da parte de Deus, que é juiz e tem que punir pecado. O pecado já foi punido, Cristo já pagou, eu como juiz já recebi a paga pelo pecado, e da parte do homem, não alienasse o homem de Deus, mas desse ao homem uma inclinação para Deus, e agora o homem e Deus tivessem um relacionamento. Esse é o grande propósito do Evangelho. Conduzir-nos a Deus, nos redimir, a redenção, nos trazer de volta ao Senhor. Efésios 2:3 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Estávamos longe de Deus, tateando, não podendo encontrá-lo, mas pelo sangue de Cristo ele nos aproximou. Ele nos trouxe para a intimidade de Deus, para debaixo das suas asas, para ser o seu povo escolhido, o seu povo que ele ama e diz, esse é o meu povo exclusivo meu, zeloso de boas obras, que eu criei para o louvor e glória do meu nome, e juntos teremos um relacionamento pactual, um relacionamento de graça e de amor, não baseado nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Deus, podemos dizer, ele tentou, entre aspas, ter um relacionamento com o homem sem Cristo. Isso foi com Adão e Eva. Um pacto de obras.
cuja continuidade desse relacionamento dependia da performance de Adão. Porém, o Senhor viu, obviamente, na sua soberania, mostrando para nós que não é assim, e aprove a Ele fazer uma nova aliança. Estabelecer um novo relacionamento com o homem com base em novos méritos, um novo contrato. E o contrato coloca a responsabilidade inteira na mão daquele que morreu, para que ele nos conduzisse a Deus. E agora nós estamos próximos, meus irmãos. Antes éramos inimigos, agora fomos reconciliados com Deus. E mais do que isso, como é que ele nos aproxima? Como pecadores? A palavra de Deus diz que ele nos aproxima como filhos. Aqueles que eram inimigos, ele pagou o preço, redimiu, trouxe para perto e deu a eles o selo da família, que é o espírito de adoção, pelo qual agora eles podem clamar: Abba, Pai. Segunda grande mentira que a grande maioria das pessoas acreditam é que todas as pessoas são filhos de Deus. Não são. Jesus deixou claro que por natureza somos filhos do diabo. Mas ele nos resgatou dessa condição vil e miserável por Cristo Jesus. E para aqueles que creem no seu nome, ele aproximou e disse: agora vocês serão os meus filhos. Eu lhes serei por pai. E viveremos na família de Deus. Esse é o grande propósito do Evangelho. É o coração do Evangelho. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,18, abra comigo nessa passagem. 2 Coríntios 5,18. Aqui está, meus irmãos, o coração do Evangelho. Aqui está nessa passagem, na linguagem do apóstolo Paulo, o resumo de tudo aquilo que temos tentado falar. E como ministros de Deus, continuaremos a falar. 2 Coríntios 5,18, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o resumo da mensagem. Oferta do Evangelho. Aquilo que como pregadores, ministros, imploramos aos pecadores, que se reconciliem com o Deus que lhe criou. Reconciliem com o Deus que mantém a sua vida, que tem sido bom para com você, lhe dando saúde, lhe dando vida e tudo mais. E que mais do que isso, enviou o seu Filho para imputar sobre ele o pecado de pecadores. Creia em Cristo e se reconcilie com Deus. Você já foi reconciliado com Deus? Eu pergunto àqueles que são membros de igreja, talvez há muitos anos, com muita clareza: a sua vida é marcada por um relacionamento com Deus? Relacionamento com igreja não necessariamente significa relacionamento com Deus. Os fariseus são provas disso. Israel é prova disso. Alguns aqui são prova disso. Estar na igreja não significa que o Evangelho lhe cobriu, que Cristo morreu por você, como o apóstolo Paulo disse. A grande evidência, uma delas, talvez a maior,
de que de fato o sangue de Cristo foi derramado em seu favor, é que agora você tem um relacionamento com Deus restaurado. Você foi redimido verdadeiramente. E se você não foi, eu lhe imploro, como o apóstolo Paulo diz, como se Deus o fizesse por nosso intermédio, que você se reconcilie com Deus. Que você abandone os seus pecados, se arrependa deles, que ofendem a Deus, e clame a Cristo, que é a provisão de Deus para que você possa se reconciliar. Para que você possa receber o perdão dos seus pecados e agora você pode viver para Deus. Você possa viver para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a compreender com clareza o que é o Evangelho. O porquê Cristo sofreu. De fato, Ele sofreu como nós. Isso é o consolo para aqueles crentes que estão sofrendo por Ele. Mas precisamos lembrar que Ele sofreu por nós, pelos nossos pecados, para conduzir-nos a Deus e nos redimir do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Esse é o apelo que eu faço a todos aqui, em nome de Deus. Amém.